Capítulo 1 Em onde o trovão encontra o silêncio. As escamas da carpa brilhavam como prata sob a luz trêmula da fogueira que eu acabara de acender. Eu deslizava a faca com precisão, limpando o peixe enquanto o som do rio batendo nas pedras preenchia o silêncio. Era um trabalho metódico, quase meditativo. Ouvi o som de passos pesados e seguros esmagando os galhos secos. Urkanai surgiu da penumbra da floresta, carregando os últimos exemplares daquela espécie que não deveria estar ali. Ela os jogou perto de mim, seu olhar dourado e atento varrendo o acampamento. Ela não caçava por esporte, mas por necessidade da terra. Aqueles peixes estavam sufocando o ecossistema local, e para a Urca, o que vai contra a natureza precisa ser removido para que o ciclo recomece. Ela se sentou do outro lado do fogo, observando meu predador, que para qualquer outro seria invisível, espreitar a borda da água, atraído pelo cheiro do sangue. Para ela, ver meu filho já era comum, ele para ela diferente do resto do mundo era apenas parte da realidade. Ele parece inquieto, Urca disse, sua voz rouca e direta, enquanto começava a preparar sua parte da refeição. Estávamos conversando já há alguns minutos até que ela me perguntou algo que me fez refletir, então olhei para as brasas da fogueira, e por um momento, as faíscas que subiam para o céu estrelado se transformaram em raios na minha memória. Minha memória mais antiga? Repeti a pergunta dela, sentindo o peso da minha marca da tempestade pulsar levemente no pescoço. Acho que eu tinha 2 anos. Já era noite. E, como sempre, meu pai estava dançando com a tempestade. Fechei os olhos, e de repente, o cheiro do peixe fresco e da grama úmida sumiu. O que eu sentia agora era o cheiro de terra molhada e ozônio da floresta onde tudo começou. Eu era pequeno. Muito pequeno. Minha visão do mundo naquela época se resumia à altura dos joelhos da minha mãe e ao topo do velho tamborete de madeira que ficava perto da janela dos fundos. Aquela era a minha torre de vigia. Todas as noites, depois que minha mãe achava que eu já tinha dormido, eu me arrastava para fora das cobertas, subia naquele banco bambo e encostava o nariz no vidro frio. Nossa cabana ficava na borda do vilarejo, quase sendo engolida pela floresta. Era o lugar perfeito para quem não queria ser visto. Lá fora, na clareira enlameada do quintal, estava meu pai. Naquela época, eu não entendia o porquê tivemos que cortar nossas orelhas. Para mim, aquilo não fazia muito sentido. Só anos depois eu entenderia o peso daquilo. Ele não era humano, e nem eu era completamente. Ele era um elfo que amava tanto sua família que, para vivermos em paz entre humanos, pegou uma faca e cortou fora a própria herança, e a minha, logo após meu nascimento. Tudo para parecermos comuns. Mas, vendo ele se mover naquela clareira, não havia nada de comum nele. Ele segurava 2 lâminas. Em uma mão, uma espada curta, rápida e direta. Na outra, uma cimitarra curva que parecia uma extensão do braço dele. Ele não lutava contra um inimigo invisível, ele fluía. Era uma dança letal. Ele girava, estocava e recuava em um ritmo que eu nunca vi nenhum soldado humano replicar. E o mais incrível não era a velocidade, mas a luz. Mesmo sendo uma criança, eu via. Faíscas de eletricidade azulada escorriam dos ombros dele, desciam pelos braços e envolviam o aço das espadas. Quando as lâminas cortavam o ar, deixavam rastros luminosos, como se ele estivesse escrevendo palavras mágicas no escuro. O zumbido da estática chegava até mim através do vidro. E ele adorava as tempestades. Enquanto a maioria dos homens do vilarejo trancava as portas com medo dos trovões, meu pai ia para fora. Quanto mais forte a chuva, mais rápido ele se movia. Eu me lembro de ver um raio cair perto da floresta, iluminando o quintal inteiro com um clarão branco, e lá estava ele, parado no meio do caos, com as espadas cruzadas e um sorriso no rosto, como se a tempestade fosse uma velha amiga que veio visitá-lo. Eu apertava minhas mãos pequenas no peitoril da janela, sentindo meu próprio pescoço formigar, a marca da tempestade pulsando em resposta à magia dele. Eu não sentia medo. Eu só sentia vontade. Vontade de estar lá fora, na chuva, dançando com ele. Aquela foi a primeira vez que eu entendi, mesmo sem palavras, que nós éramos diferentes. Que o trovão não era algo para se temer, mas algo que corria no nosso sangue. Abri os olhos, voltando para o calor das brasas e o estalar rítmico da lenha na fogueira. O som do rio correndo sobre as pedras substituiu o estrondo da chuva de Britânia, mas a imagem do meu pai dançando com as lâminas ainda estava queimada na minha retina. Urkanai me observava do outro lado do fogo. Ela não sorria nem fazia comentários, seu olhar dourado estava fixo em mim, ou talvez no meu Filgja, que agora estava deitado atrás de mim com as faíscas da fogueira se misturando aos raios da fera. Você fala de tempestades e espadas como se elas fossem a única coisa que importa, Urka comentou, sua cortando o silêncio da noite. Mas seu cheiro mudou quando você fechou os olhos. Tinha um rastro de algo que termina e de algo que se apaga. O que mais te marcou além da chuva quando você ainda era um filhote? Eu sorri, um sorriso triste de canto de boca, sentindo a marca da tempestade pulsar levemente sob a gola da túnica. Uma senhora e um livro inacabado, respondi, observando a fumaça subir em direção às estrelas de Girdvin. A primeira vez que a morte me tocou, Urka, ela não veio com sangue, gritos ou com a fúria que você conhece. Ela veio no meio de uma frase. A senhora Marta, era assim que eu a chamava, embora todo o vilarejo a conhecesse apenas como vovó, tinha a casa mais cheirosa do mundo. Cheirava pão assado e lavanda seca. Meus pais confiavam nela mais do que em qualquer outra pessoa, e muitas vezes, quando a tempestade lá fora estava forte demais ou meus pais precisavam resolver assuntos de adulto, eu dormia lá. Aquela noite estava calma e eu estava deitado na cama de hóspedes, coberto até o pescoço, e ela estava sentada na cadeira de balanço ao lado, com aquele livro enorme no colo.
Era meu favorito, o garoto que caminhou sob o céu. Eu sabia a história de cor, mas adorava ouvir a voz dela lendo. Falava de um menino que não tinha medo de nada e viajou por todo o mundo. Naquela noite, estávamos na parte em que ele visitava um reino dourado, onde dragões voavam livres e o ar era tão carregado de magia que você podia sentir o gosto dele na língua. Depois, ele cruzava um deserto infinito de areias amareladas. Eu fechei os olhos, imaginando que eu era aquele garoto. Eu conseguia ver as areias, sentir o calor dos dragões. E então, ele olhou para o horizonte e viu, e a voz dela disse. E parou. Eu esperei. 1 segundo. 5 segundos. Vovó Marta? Chamei, ainda de olhos fechados, esperando ela continuar. O que ele viu? Silêncio. Apenas o tic-tac do relógio na parede e o rangido suave da cadeira parando de balançar. Abri os olhos. Ela parecia estar dormindo sentada, a cabeça levemente tombada para o lado, o livro ainda aberto nas mãos enrugadas. Vovó. Me sentei na cama. Você dormiu? A história não acabou. Desci da cama descalço e fui até ela. Toquei no braço dela. Estava morno. Chamei de novo, mais alto dessa vez. Sacudi o ombro dela, primeiro devagar, depois com força, o pânico subindo pela minha garganta como um nó. Ela não acordou. O peito dela não subia nem descia. Foi quando eu entendi. Não com a lógica de um adulto, mas com o instinto de uma criança. Aquilo não era um sono. Era o vazio. Meus joelhos cederam. Eu me sentei no chão de madeira, ao lado dos pés dela, e comecei a chorar. Não chamei ninguém. Não corri. Eu só fiquei ali, chorando baixinho, com medo de sair e com medo de ficar, até que o cansaço me venceu e eu adormeci no tapete, aos pés dela. Fui acordado na manhã seguinte pela porta sendo aberta. Meus pais entraram. Lembro da minha mãe cobrindo a boca e do meu pai me pegando no colo tão rápido que o mundo girou. Eles entenderam tudo num piscar de olhos. Mais tarde, em casa, eu ainda soluçava. Meu pai estava sentado na minha frente, limpando meu rosto com um pano úmido. Ele tinha aquele olhar sério, mas gentil, que sempre me acalmava. Pai, e minha voz estava rouca. Por que ela teve que ir embora? Será que eu fiz algo de errado? Eu pedi para ela ler demais? Ele parou a mão, segurando meu queixo com delicadeza para que eu olhasse nos olhos dele. Vaelen, escute. Ela não foi embora porque quis, e muito menos porque você fez algo errado. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras como quem escolhe qual feitiço usar. A vida dela simplesmente, e terminou. Como aquele livro que vocês estavam lendo. Mas o livro não tinha acabado. Protestei. A história dela acabou, e ele corrigiu suavemente. Funguei, limpando o nariz na manga da camisa. Será que ela sentiu medo? Será que estava doendo, papai? Meu pai olhou para a janela, pensando. Eu não sei exatamente o que ela sentiu. Mas eu sei de uma coisa, no fim, ela morreu enquanto fazia algo que amava. Ela estava cuidando de você, contando histórias de aventura. Isso significa que o coração dela estava feliz antes de parar. Ela era uma mulher forte, Vaelen. Teve uma boa vida. E no fim, estava em paz. Eu respirei fundo, o ar entrando trêmulo nos pulmões. A imagem do livro aberto no colo dela veio à minha mente. Então, é como se a morte fosse o fim de uma história? Perguntei. Podemos dizer que sim. Fiquei em silêncio por um longo tempo, organizando aquela ideia gigante dentro da minha cabeça pequena. Se a vida era uma história, a da vovó Marta tinha sido boa. Ela me dava biscoitos. Ela lia para mim. Entendi, sussurrei. Então eu espero que ela tenha tido um final feliz. Olhei para o meu pai, sério. E espero que o livro dela vire uma história bonita. Daquelas que a gente conta para outras pessoas e elas ficam felizes. Meu pai sorriu, um sorriso orgulhoso e triste ao mesmo tempo, e beijou minha testa. Na beira do rio, o único som era o da gordura do peixe pingando nas brasas e o chiado da água corrente. Terminei minha parte da refeição e olhei para as estrelas, sentindo o ar frio da noite contrastar com o calor da fogueira. Acho que foi ali que decidi que minha história não seria curta, e disse, voltando meus olhos para Urkanai. E que, quando meu último capítulo chegasse, eu queria ter certeza de que valeria a pena ser lido. Urca pegou um dos peixes que ainda assavam, oferecendo para mim um gesto silencioso antes de pegar outro para si, rasgando a carne com uma eficiência que lembrava o predador que habitava a sua pele. Coma, e ela disse, sua voz misturando-se ao estalar da lenha. A noite é longa e o silêncio da floresta é bom para quem quer lembrar. Continue. O que mais morreu para que você pudesse crescer? Assenti com a cabeça e fiquei observando os redemoinhos que a água do rio formava ao redor de uma pedra próxima, lembrando-me da fluidez do mercúrio na minha lâmina e de como a vida pode ser passageira. Deixei minha mente vagar para algo que moldou a mão que hoje segura minhas espadas. Meus pensamentos, então, pousaram em Barão. Antes de Britânia e do quartel, houve outra lição, e comecei, enquanto o cheiro do peixe assado trazia memórias do passado e do cão que foi o meu primeiro amigo. Uma que me ensinou que a lâmina nem sempre é usada por ódio. Às vezes, ela é o único ato de bondade que resta. Barão não era meu cachorro. Era da minha mãe. Um cão pastor enorme, de pelos cor de palha e olhos cansados, que já estava na família antes mesmo de eu nascer. Ele era a sombra dela, e nas minhas primeiras aventuras pelo quintal, ele foi meu guarda-costas.
Mas a morte em Girdvin não perdoa ninguém, nem mesmo os cães leais. Ele tinha uns 7 anos quando a doença chegou. Não foi rápida. Foi lenta, suja e silenciosa. Ninguém sabia o que era, nem mesmo os curandeiros da vila. Parecia que algo estava devorando o barão por dentro. O cachorro que antes corria atrás de raposas agora mal conseguia levantar a cabeça para beber água. Ele ganhia baixinho durante a noite, um som que atravessava as paredes de madeira e impedia a casa inteira de dormir. Minha mãe chorava escondida na cozinha. Ela trocava os panos dele, dava comida na boca, tentava de tudo. Mas quando as pernas traseiras dele pararam de funcionar, arrastando-se pela terra como peso morto, ela finalmente quebrou. Lembro da tarde em que ela assentiu para o meu pai. Ela não disse nada, só cobriu o rosto e entrou em casa, deixando nós 3 no quintal, eu, meu pai e o barão. Meu pai afiou a adaga. O som da pedra contra o metal me deu calafrios. Não! Eu gritei, me colocando na frente do cachorro, os braços abertos. Você não pode! Ele vai melhorar, pai. A gente só precisa dar mais remédio. Eu sentia meus olhos esquentarem, a estática da minha marca penicando meu pescoço. Eu estava pronto para lutar com meu próprio pai se fosse preciso. Ele parou. Não estava com raiva. O rosto dele estava triste, uma tristeza antiga que eu mal conseguia compreender. Ele embainhou a adaga por um momento e se ajoelhou na minha frente, colocando a mão no meu ombro. Olhe para ele, Vaelin, disse ele, com a voz firme. Olhe de verdade. Eu olhei. Barão estava deitado na terra, respirando com dificuldade. Os olhos dele estavam opacos, cheios de dor. Ele tentou lamber minha mão, mas não teve forças nem para esticar o pescoço. Ele estava sofrendo a cada segundo que aquele coração teimoso batia. Ele é forte, e eu solucei, tentando acreditar na minha própria mentira. Ele quer viver. Querer viver e conseguir viver são coisas diferentes, filho, e meu pai disse, limpando uma lágrima do meu rosto com o polegar calejado. O amor não é só segurar firme. Às vezes, o amor é saber a hora de soltar. Ele olhou para o cachorro e depois voltou os olhos para mim, sério. Manter ele aqui, sentindo essa dor, só porque nós não queremos sentir a dor da saudade, e isso é egoísmo. Mas é cruel matar ele. Eu gritei. Não, e ele balançou a cabeça. Às vezes, continuar vivendo pode ser cruel. A morte, nesse caso, é a única bondade que nos resta para dar a ele. Aquelas palavras pesaram no ar como chumbo. Eu olhei para o barão novamente. E, pela primeira vez, não vi meu amigo de brincadeiras. Vi uma criatura presa em um corpo que tinha virado uma prisão de dor. Devagar, muito devagar, eu saí da frente. Meu pai assentiu, respeitando minha decisão. Ele pegou o barão no colo com uma gentileza infinita e o levou para a orla da floresta, longe dos meus olhos. Eu fiquei ali, parado no quintal, tapando os ouvidos e esperando. Não demorou muito. Quando meu pai voltou, ele estava limpando as mãos, e o ganido triste que assombrava nossas noites tinha finalmente cessado. O silêncio que ficou no lugar era pesado, mas era pacífico. Na beira do rio, encarei as brasas que começavam a perder o brilho, transformando-se em cinzas e o mesmo tom que os olhos de Barão assumiram no fim. Naquele dia, o cachorro morreu, disse a Urca, com a voz baixa, quase fundindo-se ao som da água batendo nas pedras. Mas eu aprendi que nem toda lâmina é puxada com ódio. Algumas são puxadas por piedade. E essas são as mais pesadas de carregar. Urca ficou em silêncio. Ela não desviou o olhar, em vez disso, inclinou levemente a cabeça, como se estivesse ouvindo o eco daquela dor antiga através da minha alma. Para ela, a morte de Barão não era uma tragédia injusta, pelo menos é nisso que acredito. O sangue por piedade não mancha a mão, Vaelin, ela disse finalmente, sua voz carregando uma sabedoria crua. Peguei um pouco da água limpa do rio e derramei uma pequena parte sobre o solo, perto das raízes de uma árvore próxima, um local parecido onde foi feito o túmulo de Barão. Era uma homenagem a um velho amigo. Em memória ao Barão, e murmurei. A história dele terminou naquele dia, mas enquanto eu segurar uma lâmina, ela não será esquecida. O predador ao meu lado soltou um pequeno estalido elétrico, como se também tivesse prestado sua homenagem ao cão que, muito antes de Britânia, me ensinou que o fim pode ser o maior gesto de amor.